Nesta fé, nós compreendemos que o caos é o significado. Confie no Senhor com todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Na ficção, quando forças sobrenaturais se fazem presentes, dificilmente figuras religiosas são uma boa notícia. Chegou finalmente o momento da gente falar a respeito do padre Huda Katri e por que ele é o personagem mais contraditório, estranho e enigmático da série Origem, logo depois daquele recadinho de sempre. Pop personalizado é na Age em Biscuit, pops feitos do zero com cada detalhezinho que você pedir, e a caixinha colecionável vem de brinde. Para introduzir esse personagem, a gente precisa começar falando que ele é o único personagem são, além da dona, que estava na cidade muito antes do Boyd. Inclusive, ele é a pessoa que recebe o Boyd na cidade quando a família dele chega de carro. E você deve estar se perguntando, mas e o Victor? Eu tô falando de personagens sãos. O Victor não é exatamente uma pessoa em seu juízo perfeito. O relato do padre sobre a própria chegada na cidade é um dos mais peculiares porque indica que as forças que regem ali aquela cidade têm influência mesmo fora daquele lugar. O padre explica que ele era líder de uma congregação e em um determinado dia um menino chegou pedindo ajuda para ele, perguntando se ele podia ficar lá com o padre. A única coisa que ele fez foi dar uma barra de chocolate para esse menino e mandar ele para casa. E depois ele ficou sabendo que nesse mesmo dia esse menino foi morto, espancado pelo próprio pai. A culpa consumiu o padre, que pretendia cometer suicídio após espancar o pai do menino. Mas antes de dar fim na própria vida, ele conta que ouviu a voz de Deus dizendo para ele voltar para o carro porque havia um outro caminho. E assim ele acabou chegando na cidade. Essa voz de Deus que o padre ouviu, que conduziu ele a um lugar tão amaldiçoado, com certeza não era Deus que estava falando com ele. E se essas vozes falaram com ele antes dele chegar na cidade, é porque o que controla essas vozes não tem sua influência limitada pela cidade em si. Uma coisa que reforça o que eu acabei de dizer é que a Tabata, quando estava no mundo real, viu o menino de branco nele. A atuação do padre Katri na cidade é basicamente fazer algumas pregações na igreja, dar extrema unção quando alguém morre e conduzir o ritual de escolha para os recém-chegados em que eles escolhem morar na cidade ou na casa colônia. Uma questão sobre o Katri que é bem estranha é o fato dele ser extremamente punitivista, sendo a favor das pessoas pagarem por aquilo que elas fazem de maneira muito rigorosa. Quando o Boyd estava em dúvida sobre o que fazer com o Frank, que tinha causado a morte da esposa da própria filha por ter ficado fora de casa, o padre insistiu muito para ele que ele tinha que fazer aquela punição, porque se ele não fizesse, a ordem e o respeito se perderiam na cidade. O Boyd até estranha, você não deveria, sendo um padre, não deveria estar me dizendo coisas sobre as virtudes da misericórdia, sobre perdão, sobre tentar achar um outro jeito ali, porque a caixa foi estabelecida na cidade como um aviso, mas ela nunca teve que ser usada antes, e o padre, assim, parecia muito insistente para que essa primeira vez acontecesse logo. Ele ficou botando muita pilha no Boyd para condenar o Frank à morte de uma forma bem cruel. E agora eu quero falar com vocês um pouco sobre psicologia para que vocês entendam o que eu vou falar a seguir. Existe um mecanismo de defesa do nosso inconsciente chamado formação reativa, no qual você projeta nos outros aquilo que você gostaria que fosse diferente em você. É o caso de pessoas homofóbicas que, por exemplo, odeiam pessoas homossexuais. Essa pessoa gostaria de ser diferente, então tem raiva de quem a lembra de si próprio. No caso do padre Katri, ele é muito inclinado a comportamentos punitivistas porque ele não consegue se perdoar por ter permitido que aquele garoto que pediu ajuda pra ele morresse. Então ele quer que as pessoas paguem caro por seus erros como ele deveria ter pagado na própria visão. E essa busca de redenção do padre Katri se revela nesse desespero dele em acreditar em qualquer fonte de informação que possa ajudar ele a levar as pessoas pra casa. Na visão dele, vale a pena até você confiar em vozes que você não sabe de onde vem, desde que isso resulte numa saída para as pessoas. Só ajudando todo mundo a escapar dali, talvez esse bem que ele faça convença ele de que ele é digno de se perdoar. Vale lembrar que essa fé cega que ele depositou nas vozes que falavam com a Sarah é tão irracional que ele não parou em nenhum momento para pensar que essas mesmas vozes incentivaram ela a matar 4 pessoas e quase fizeram ela matar uma criança. Tamanho é o desespero dele para acreditar em qualquer esperança, independente de onde ela venha. Agora vamos falar de mais algumas situações bem estranhas que aconteceram quando o padre Katri estava presente. Quando o Boyd está lá na igreja rezando, pedindo orientação sobre o que fazer com o Frank, o padre chega e o Boyd diz pra ele que Deus não está falando com ele, Deus não está respondendo. E ele recebe a seguinte resposta: se Deus não está respondendo, é porque você não está ouvindo com atenção. O conceito de Deus para esse personagem é bem peculiar, porque ele acredita que todo mundo que está lá dentro, preso naquela cidade, foi guiado por Deus para lá, e que eles estariam vivendo o 7º livro da Bíblia que ainda está sendo escrito. De alguma forma, todos ali foram os escolhidos. Além disso, ele também é um ótimo mentiroso. Ele enganou todo mundo quando ele disse que viu a Sarah correndo pro mato e não conseguiu alcançar ela, quando na verdade ele estava mantendo ela presa no porão da igreja. E o fato dele mentir tão bem torna praticamente tudo que ele diz suspeito, inclusive a própria crença
crença dele na fé cristã que ele prega para os moradores. Ele mesmo identificou que não tem nenhuma Bíblia na cidade, mas ele acredita que foi contatado por Deus dentro e fora dela. E tem muita convicção de que aquela cidade está relacionada com o que ele entende por divino. Vocês estão percebendo que as crenças desse cara podem não ser necessariamente em Deus? Quando a Tabitha procura ele para perguntar se tudo aquilo é real ou eles na verdade estavam mortos e aquilo era uma espécie de purgatório, ele simplesmente pergunta: faz alguma diferença? E logo em seguida diz que ele já teve tempo de ensaiar essa resposta antes, como se mais pessoas já tivessem feito essa pergunta. Vocês devem estar se perguntando por que até agora eu não falei do período pós-morte desse personagem em que ele aparece pro Boyd. E o motivo é que essa parte é um pouco mais complexa e pode dar um nó na cabeça de vocês. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, vocês notaram que a aparição do Carter pro Boyd é um pouco diferente de quando ele era vivo? Ele estava argumentando ali com o Boyd sobre como era errado ele torturar o Eldin para conseguir respostas sobre onde estava a Fátima. Esse padre é contra a tortura, mas é a favor de punir alguém com uma morte cruel? Contraditório, a não ser que eles não sejam a mesma pessoa. Essas aparições do padre podem ou não ser o mesmo personagem que a gente viu lá na primeira temporada, mas uma coisa eu tenho certeza, não é só uma alucinação do Boyd. Numa das conversas que ele tem com o Boyd, o padre Carter, que muitos especulam ser só uma alucinação, interagiu com o plano físico, pegando uma peça de xadrez e interagindo com ela. O que significa que, sendo ou não o padre, aquele ser é real e pode tocar em objetos do mundo real. Essa manifestação do padre pode ter revelado para nós um novo tipo de ser que existe na cidade. Uma espécie de fantasma ou espírito que pode interagir com o plano físico. E se esse novo tipo de criatura tem a capacidade de tocar no plano físico, então essa criatura que está assumindo a forma do Padre Carter não tem boas intenções. Porque imagina só, um ser que não pode mais morrer, mas é capaz de interagir com objetos do mundo real. Quantas vezes esse cara já não podia ter ajudado? Ele podia ter ajudado a buscar a Fátima, podia ter reunido informações, ele não tem por que ter medo de sair à noite, não tem por que ter medo das criaturas, porque ele não morre de novo, mas ele tem a capacidade de influenciar o mundo real. De certo modo, essas aparições do Padre Carter são bem semelhantes à forma que a Julie assumiu quando foi até a torre. Naquele plano ela podia interagir com objetos, mas o corpo de verdade dela estava desacordado no mundo real. A mesma coisa aconteceu com o Padre Rudakatri e com a Abby, com a única diferença que eles não estavam desacordados, eles apareceram depois que já estavam mortos. Seria o Padre e a Abby viajantes do tempo igual a Julie? Ou eles seriam uma nova espécie aí que tá surgindo, que tá ali entre o mundo espiritual e o mundo físico, não sendo nem tão real quanto os seres humanos, nem tão espiritual como, por exemplo, o Menino de Branco ou as Crianças Ankui. Essa nova classe de criatura, das quais podem pertencer esse que assume a forma do padre e o que assume a forma da Abby, poderiam ser, por exemplo, a ponte dos passos que os personagens ouvem do lado de fora, lá daquele povoado fora da cidade. Mas seja o que eles forem, tanto o Padre Carter quanto a Abby, eles estão muito além de apenas alucinações da cabeça do Boyd. Eles são reais. Eles realmente estavam ali, bem pertinho do Boyd, tão reais quanto possam ser. Era isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de dar like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e principalmente comentar aqui. Agora a gente tem um quadro novo aqui no canal, só respondendo os comentários de vocês e interagindo de uma maneira mais informal ali. Então eu tô bem ansioso para ver os comentários de vocês. E não se esquece de mandar esse vídeo para aquele seu amigo que é viciado em Origem. Era isso e até o próximo vídeo.